Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Continuamos respondendo o e-mail da nossa irmã Débora sobre condenação do espiritismo, fenômeno mediúnico na Bíblia. E nós estamos mostrando os fenômenos de efeito físico, fenômeno de profecia, de pirogenia, pirografia, todo tipo de efeito físico e fenômeno mediúnico na Bíblia. E dando continuidade, eu queria lembrar a você que está nos assistindo, que leia a história do profeta Elias no primeiro livro dos Reis, está lá no capítulo 17 a 19. Ali você encontra uma série de fenômenos mediúnicos provocados pelo profeta Elias, que na verdade foi um grande médium, que depois, nós vamos ver essa história, foi solicitado pela espiritualidade para reencarnar como João Batista, para receber o nosso amigo e mestre maior Jesus aqui no planeta Terra. Mas os capítulos 17, 18 e 19 do primeiro livro dos Reis conta a história de Elias, que foi um grande médium, que fez, sobretudo, o grande fenômeno dele foi a pirogenia que ele faz desafiando os sacerdotes de Baal, lá em Haifa, lá no Monte Carmelo, e ali ele, depois de promover este fenômeno, de desafiar os sacerdotes de Baal, ele manda degolar todos eles, mostrando que Deus era único e que o único Deus era o Deus que ele seguia os seus ensinamentos. Então, Elias foi um profeta de muitos efeitos físicos, inclusive ele passou o manto no rio e as águas se abriram. O seu seguidor Eliseu também realizou vários fenômenos de efeitos físicos, que também era um grande médium. Mas você pode ler no capítulo 2 do livro de Ezequiel, que é uma coisa, era um profeta fantástico, e eu estou aqui com, mais uma vez, no texto original, né, no hebraico, e aqui está dizendo, tem uma passagem interessante, versículo 1 e 2, não sei se a sua Bíblia em português está assim, mas no texto original diz assim: Vai-ome Elai, e disse para mim, Ben-Adam, filho do homem, era a expressão que Jesus usava para ele, filho do homem, o profeta também usa aqui. Vai-ome Elai, me disse para mim, Ben-Adam, filho do homem, Amod, fica de pé, e vá Adabe Otá, e falarei para ti. Vetavo bi ruar, e veio sobre mim ruar, um espírito. Se fosse nós que disséssemos isso, que usássemos essa expressão, eu dizer que era um Satanás que estava descendo sobre a gente. Mas aqui ele não fala em Satanás, fala em ruar, em hebraico, que é espírito. E não pode ser um sopro, como muita gente traduz. Vetavobi, e veio sobre mim rua, cachê, quando de ber. Alá, e quando falava comigo, o Espírito entrou em mim, veja bem, e me conduziu para um vale e falava comigo. E falou, Vai-ome Elai, e disse para mim, Ben-Adam, Solé, Ranilta, eu te conduzirei aos filhos de Israel, às nações pagãs, etc, etc. Ora, isso é um fenômeno mediúnico de que, quando ele estava falando, ele ouviu a voz dizendo, e falou para mim, o Espírito fica de pé. Enquanto eu falava, ele falava, o Espírito entrou em mim. Você quer informação mais palpável de um fenômeno de comunicação entre os dois planos? Era o Espírito que falava com ele. Ele não disse que era Deus, não disse que era Yahvé, ele disse que era um Espírito que falou com ele. E veio sobre mim um Espírito que disse, fica de pé. Enquanto eu falava, o Espírito entrou em mim. Então, está bem claro aqui, não é criação minha,
Qualquer tradutor vai encontrar isso aqui, qualquer bom tradutor. Então não há problema para a gente entender que essa mensagem em hebraico trata-se de um fenômeno mediúnico, um fenômeno espírita. Se você pegar o livro de Jó, capítulo 4, versículo 15 e 16, você também vai encontrar passagens interessantes. É uma passagem que eu gostaria de ler para vocês também, porque os tradutores fazem tanto malabarismo nessa passagem, para não dizer que era um espírito, que é impressionante. É o livro de Jó, capítulo 4. Então eles colocam Jó 4, está aqui, versículos 15 e 16. Ele diz aqui: e o Espírito passou sobre o meu rosto. Muita gente coloca isso de um vento. Aí ele diz aqui: vai a Halof, e ficou parado. Olha, como é que um vento, como muita gente traduz, pode ficar parado? Vocês vejam como as pessoas... E ele diz assim: e não conhecerei aquela imagem, uma imagem contra os meus olhos. Quer dizer, ele ficou ali parado na frente dele. Muita gente diz assim: eu vi um vento que passou por mim, para não dizer que é espírito, porque o termo hebraico aqui fala verual, veruach al-panai, e o espírito sobre a minha face. Na verdade, ele está falando de uma entidade espiritual também, como Jeremias, que passou pela frente dele. O livro do Eclesiástico fala que Samuel profetizou mesmo depois de morto. Ora, mesmo no mundo espiritual, profetizou por quê? Aí, quando o Eclesiástico fala isso, que é um livro que só tem na Bíblia Católica, ele está ratificando que a profecia da pitonisa de Endor foi autêntica. Porque ele diz, mesmo depois de morto, Samuel profetizou. Profetizou como? Dizendo que Saul, do outro dia, seria morto. Não porque consultou a pitonisa, mas porque não obedeceu a Deus. Essa é a mensagem que nós colocamos. Vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.